Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, estamos chegando já ao final do nosso curso sobre princípios de pedagogia católica, segundo a visão tomista. E temos falado já sobre várias coisas, vários pontos que temos visto. Em primeiro lugar, como a Igreja entende a educação. Nós já vimos isso com os documentos da igreja, então é muito importante a gente voltar e estudar esses documentos. Eles são a guia que nós temos, né, para, como educadores, não somente como pais, mas também como professores, né, poder direcionar os nossos alunos, né, e, e também poder eh, ajudar a que a escola onde nós trabalhamos seja realmente uma escola católica, tá? Temos visto o conceito, a natureza do homem, segundo a filosofia tomista, e como ela é importante, né, para a gente ter uma ideia real de como, como funciona o homem, né? Eh, a inteligência, a vontade, a sensibilidade, qual é a ordem que deve existir, e como é importante que nós saibamos, né, que essa ordem foi quebrada pelo pecado. Nós vimos isso em várias aulas, falando sobre o pecado original e as consequências que teve para a nossa natureza e para a educação. Então, são coisas assim que a gente viu aqui algumas aulas, mas que precisa de um maior aprofundamento, né? Eh, e começamos a falar sobre a necessidade da graça. Não tem educação católica sem graça. eh, Cristo como o centro, o ideal e a causa da educação. E começamos a ver nas últimas aulas a forma de educar especificamente a través das virtudes, porque vemos, entendemos que o homem volta a aquela ordem que nós precisamos, aquela hierarquia que precisamos, por meio da prática das virtudes, eh, com a ajuda da graça, né? Então, nós já estudamos a fortaleza, estudamos a temperança na nossa última aula, estudamos a necessidade da beleza, né, para a educação, no sentido estético, como é importante, então, cultivar um sentido estético nas crianças, e esse sentido estético deve estar presente não somente na ordem da casa, né, que a gente precisa ter uma casa ordenada, limpa, mas, por exemplo, na música que nós deixamos que os nossos filhos escutem, porque a música é um veículo tanto de ordem quanto de desordem, segundo seja aquilo que a gente permite escutar, né? E da realidade estética, da beleza, tanto nas coisas que a gente tem na própria casa, como cultivar essa beleza e essa ordem, utilizando também as práticas da igreja. Nós estamos hoje ainda celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
Y a Igreja Católica nos ofrece una liturgia que es completa en sentido estético. Entonces, a liturgia, como parte da educação nas coisas belas que nós temos que mostrar, né? Tanto para alunos quanto para os nossos filhos, etc., né? É sumamente importante, tá? Essa foi a nossa última aula. Hoje, nós temos que falar sobre um tema que é fundamental para a educação, né? Mas não somente para a educação, para a vida das pessoas, para a nossa vida também particular, pessoal. E é o cultivo da prudência. Devo confessar que não é muito fácil encontrar material falando de como de fato nós educamos e praticamos a prudência. É fácil encontrar os princípios, tem vários livros excelentes sobre esse tema, mas é difícil encontrar assim normas práticas, não, para a educação da prudência. Bom, e por que é importantíssima a prudência? A prudência, ela Piper, o filósofo Joseph Piper, chama a prudência de mãe das virtudes morais. Não se trata de uma exageração, uma coisa. Ela é, de fato, a mãe das virtudes morais. Tanto que, na filosofia tomista, e na realidade, né, a prudência é sumamente necessária, aliás, é uma condição sine qua non para que as outras virtudes existam no sujeito. Se a pessoa não é prudente, não pode ser virtuosa. E aí que está o ponto principal. Sem a prudência é impossível ser virtuoso nas outras áreas. Não sei, falamos da temperança, falamos da fortaleza. Bom, sem prudência não existe virtude moral. E ao mesmo tempo, ela precisa das outras virtudes para ela existir. A gente vai ver, então, como é essa relação, mas com certeza é a mais importante de todas as virtudes morais. Então, a gente deixou para o último hoje, realmente porque ela precisa um destaque na nossa vida e no nosso projeto educativo, tanto como pais, como também como professores. Bom, vejamos então a mente de Santo Tomás, falando sobre a prudência e por quê, como eu entendo que a prudência é tão importante que sem ela as outras virtudes não existem. Bom, em primeiro lugar, vamos a dizer com Santo Tomás de Aquino que sem as virtudes morais não existe a prudência. Tem vários motivos para isso, mas para fazê-lo mais rápido, mais prático, é assim, porque quando não existe a virtude, por exemplo, da temperança ou da fortaleza, as paixões que elas dominam ficam livres. E ficando livres, fazem que o sujeito não consiga ver com claridade o que ele deve fazer. A prudência é uma virtude que ela se encontra, principalmente, ela está em duas potências, na inteligência e na vontade, mas o lugar dela é a inteligência. E ela consegue ver quais são os meios que eu devo tomar, as coisas que eu devo fazer para conseguir o fim que eu estou querendo conseguir. Tá? Quando as outras virtudes não estão presentes, vamos a falar assim, o animal, o aspecto animal do homem fica desgovernado e, portanto, ficando desgovernadas as paixões, elas fazem com que o juízo, que é próprio da prudência, fique ofuscado. A virtude não consiga direcionar
os actos. Vamos, utilizando uma metáfora, entender assim. É como você tentar ver no meio de uma fumaça para onde você vai. Essa fumaça pode ser as paixões, né, que ficam desgovernadas porque você não tem a prudência, a virtude da temperança ou a virtude da fortaleza. Então, eh, as paixões são como essa fumaça. Aí você não consegue ver para onde você tem que ir. Isso acontece, por isso que sem as virtudes morais não pode existir a prudência. Esse é o que fala São Tomás, tá? Estou tentando aqui de resumir do melhor jeito possível. Para quem quiser ter mais informação, que eu acho bem importante, eu recomendo muito o livro de Joseph Pieper chamado As Virtudes Fundamentais. Tá? Eh, bom, mas também a prudência é essencial para que as outras virtudes possam existir e para o crescimento das outras virtudes. Eh, Tanto que, sem prudência, então as outras não existem. E isso é um fato. Eh, então, e como que é assim? Por que motivo? Bom, San José Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, ele vai dizer assim: para ser justos, para viver a caridade, para servir com eficiência a Deus e a todas as almas, com muita razão se chama a prudência genitrix virtutum. Ela é necessária, então, para, eh, para praticar uma obra de caridade, para ser justo, etc. Falando sobre essa necessidade da prudência. E ele vai a lembrar que Santo Tomás chama a prudência de genitrix virtutum, quer dizer, como a mãe de todas as virtudes, e auriga virtutum, que quer dizer condutora de todas as virtudes. ¿Por quê? Porque as outras virtudes precisam da prudência para elas poder existir e para elas poder crescer. Então, estou falando tudo isso aqui porque é sumamente importante que nós entendamos que a prudência deve ser cultivada y que debe ser ensinada y que nós precisamos trabalhar em nós mesmos a virtude da prudência. Eh, Bom, como a gente educa, então, nessa virtude, que tem projeto encontrar os meios que são necessários para o fim, para o objetivo que nós temos, tá? Os meios que são justos, que são necessários, que são bons. Aí você pode pensar, por exemplo, por que o pecado é uma ofensa contra Deus, mas também é um ato de suma imprudência, porque o pecado é precisamente escolher um meio que não me leva para o meu fim, ao contrário. Então, é um ato de suma imprudência. E assim podemos pensar em todas as coisas. Então, todas as decisões eh, que nós temos que tomar, né, em ordem à vida eterna e também para as coisas nesse mundo, elas devem nascer da virtude da prudência, para que den certas, né, para ser certas. Bom, como eu educo o meu filho nessa virtude? Como eu faço? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda seconde, questão 49, vai falar que eh, ela tem partes integrais. Que cosa quer dizer partes integrais? Quer dizer eh, partes que fazem, são parte da virtude mesma. Vamos a dizer, sem essas partes a prudência não existe. E quais são essas partes integrais que São Tomás fala na Suma Teológica? E isso aqui é bem importante, por quê? Porque é o que a gente pode fazer para educar nessa virtude.
Mm, Essas partes integrais são a memória, a inteligência, a docilidade, a sagacidade, a razão, a previsão, a circunspecção e a precaução. São várias partes integrais, tá? Não se assustem. Mas iremos ver então como eu faço de forma prática. A minha intenção aqui não é discursar sobre a natureza da prudência, porque vocês podem ler na Suma Teológica o que ela é, a natureza, etc. Mas é como a gente faz para educar nessa virtude. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para educar o meu filho na prudência, por exemplo, eu tenho que educar a memória do meu filho. Isso aqui é super importante e não tem muitas pessoas falando dessa necessidade. Bom, eh, que cosa a memória? Como que nós entendemos a memória? A memória, do jeito que a gente está entendendo, é a potência, não, que nós temos. eh, Mas aqui nós falamos não somente da memória para lembrar dos fatos passados, que é a função própria da memória, tá? Eh, mas o fato é educar para aprender da lição contida nos fatos passados. Agora eu vou falar um pouquinho mais. É aprender com experiência. Por que estou falando isso? Bom, se vocês voltarem a ler a Suma Teológica, por exemplo, o livro de Piper, vocês verão que a memória tem que ver com a experiência das coisas. Perdão, a prudência tem que ver com a experiência. A experiência faz um aporte no momento da decisão prudente, que é fundamental. Por isso que os mais velhos se supõe que são os mais sábios e prudentes, porque têm mais experiência da vida e das coisas. Deveria ser pelo menos assim, tá? Bom, a prudência se apoia em grande medida na memória. Por quê? Porque ela me faz lembrar dos acontecimentos, das coisas que eu já estudei, que eu já sei, tá? Que eu observei no passado, e na base daquele conhecimento, tanto intelectual quanto experimental, eu posso julgar a situação presente. Eu posso tomar hoje uma decisão baseada naquilo que estudei, naquilo que eu vi, naquilo que experimentei. Tá? Eh, Nesse sentido, é importantíssimo dar uma atenção especial ao desenvolvimento da memória. E aqui, eh, para os professores e para os pais, mas sobretudo para os professores, nós devemos entender que desde mais ou menos 100 anos para trás, quase 100 anos, existe toda uma escola que tenta tirar o desenvolvimento da memória como parte do ensinamento na escola. Pareceria que hoje é quase um pecado mortal ensinar coisas para que a criança aprenda de memória. Nós temos que entender que a criança necessita aprender e necessita exercitar a sua memória. E se a escola não faz isso, os pais têm que fazer isso. Tá? Hoje, a tendência é tratar a criança como se fosse um adulto em muitas coisas. E Bebel, esquecer fez eh, isso. eh, que a grande que o grande secreto aqui, né, é educar para quê? Porque elas têm uma capacidade de memória que é especial, que é especial. Uma criança consegue lembrar
sem esforço das coisas. Então, é um erro não trabalhar o desenvolvimento da memória. É um erro pedagógico sério não fazer isso, como de fato se faz nas escolas, né? Eh, bom, eh, outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Então, eh, em casa, ajudar ao desenvolvimento da memória, nas criancinhas pequenas, sobretudo, tá? Ajuda demais para um futuro. Antigamente, por exemplo, as crianças aprendiam todas as orações de memória, aprendiam o catecismo de memória, e era desse jeito. E o que você aprendeu, por exemplo, eu ainda me lembro da, da oração que a gente fazia quando eu tinha 5 anos no kindergarten, a escolinha onde eu ia. Eh, como a gente fazia oração para dar graças a Deus pelos alimentos. ¿Por quê? Porque aquela professora era uma escola que não era nem católica, tá? Mas aquela professora nos ensinou a rezar e aquela oração que eu tinha 5 anos, eu lembro até hoje. E assim com muitas coisas que a gente se lembra que aprendeu de memória, né? Se vocês pensam um pouquinho, vocês irão descobrir também. Bom, eh, então, ajudar no desenvolvimento da memória do teu filho. Essa é a primeira coisa que eu insisto, é importantíssimo, pessoal. Eh, realmente, a memória é o tesouro do teu filho. A capacidade de memória que eles têm é realmente assim, é assustador quando a gente vê. A segunda coisa é, para ajudar ao desenvolvimento da memória, é fazer brincadeiras ou jogos que estimulam a memória. Então, não é somente estudando, repetindo, né? Mas por meio de brincadeiras e de jogos, eu posso ajudar ao desenvolvimento da memória do meu filho ou do meu aluno, se eu sou professor, tá? Eh, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? No final de um evento, de um programa ou de uma pregação, o que for, que a criança me conte com as palavras dela, que me fale de que se tratou, não? Fazer com que ela faça memória, o esforço de se lembrar do que foi aquilo, por exemplo. ¿M? Como se fosse uma brincadeira, né? Como se fosse um jogo. Além de os jogos que a gente pode fazer, né? De lembrar, né? O jogo da memória com as criancinhas pequenas, que ajuda muito, né? Muito bom. Bom, eh, outro veículo que é muito importante, eu vou falar bastante dessa parte da memória, porque hoje é muito negligenciado, infelizmente, né? É, é a leitura. A leitura é um veículo importantíssimo para o desenvolvimento da memória da criança. E, portanto, se lembra, estou falando da memória porque estou falando da prudência. Se a criança não é educada, não é desenvolvida a sua memória, é muito difícil que consiga ser prudente. E se a criança não é prudente, é muito difícil que ela consiga praticar as outras virtudes. Então, está tudo, vocês veem como é, está tudo unido. Bom, como se faz com a leitura? Eh, bom, tudo aquilo que ajude as crianças a desenvolverem a capacidade de observação da realidade, e eu ressalto essa parte aqui, capacidade de observação da realidade, ajuda ao desenvolvimento da memória. Então, eh, a leitura é um dos meios que nós temos para isso. Que tipo de leitura? Por exemplo, que as crianças têm que ver com que tipo de criança, tá? A gente não pode torturar criança de 3 anos, de 2 anos, aí querendo que elas façam uma leitura, um resumo, mas sim, já quando as crianças começam na época escolar,
e já antes, tá? Quando a mamãe ou o papai faz leitura para a criança, de algumas coisas antes de dormir, por exemplo, que é um hábito muito bom, um livro, pegar um livro, sentar com ela, mostrar as figurinhas do livro e contar a história do livro, tudo isso ajuda demais. E isso você pode fazer com criança de 2, 3 anos, né? Eh, então, não é forçar elas para fazer a leitura, mas é ir mostrando como, eh, como ir cultivando, ¿no? Esse desejo pela leitura. Mesmo que eles não estão fazendo a leitura, estão vendo as cores do livro, né? Eh, E é fundamental aqui o exemplo dos pais, tá? Com as crianças que já são maiores, e sobretudo a partir dos 7 anos, 8, 9, e aí aos 9 anos é crítico, na frente, porque elas vejam os pais fazendo leitura, criticando, fazendo críticas, mas crítica no sentido eh, de juízo, né, de valores sobre o que os pais leem, sobre aquelas coisas que os pais estão lendo, os comentários que faz com a mãe, sobre o livro que eles estão estudando. Isso aí é fundamental para que elas queiram também fazer o mesmo. E por que é importante? Porque tudo isso cria um ambiente de no de no de un intelectualismo errado, né? Como un intelectualismo, como se a coisa mais importante fosse a parte intelectual, assim, de estudo, não é isso, mas que é um ambiente de julgar a realidade. Por meio do que eu estou lendo, eu, como pai de família, emito juízos. Por exemplo, agora morreu o Papa. O que eu falo com a minha esposa, meu filho escuta. Os juízos que eu faço e os valores e por quê, os motivos, sobre o cónclave, sobre a grandeza da igreja, como, a pesar de que morreu um papa, a igreja continua e continuará, enfim, todas essas coisas, né? Estou dando um exemplo aqui. Eh, Quando estão motivadas na base de leituras e de uma análise profunda, que a leitura dá, ajuda sobretudo nas crianças maiores, né? Eh, então, criar o ambiente tu amor pela leitura, começando comprando livros para a criancinha pequena, formando a própria biblioteca da criança, o pai que tem a própria biblioteca, ou a mãe a própria biblioteca, tudo isso ajuda, ajuda muito. Bom, eh, eu falava que a observação consciente da realidade. Isso aqui é super importante. Eu posso dizer, como neuropsicopedagogo, que um dos maiores problemas que nós temos com as crianças, e estou falando já de mais de adolescentes, é que eles são hiper imprudentes. Se vocês que são professores talvez tenham feito a mesma experiência, mas hoje os adolescentes e a pós-adolescência já, os jovens de 18 anos, muitos jovens chegam aos 18 anos, eles não escutam os pais, o que é um ato de imprudência, eles não escutam os professores, eles acham que sabem e são sumamente ignorantes, e você pergunta o que você quer fazer da vida, e a maioria da resposta é quero ser como Felipe Neto, ou quero ser um influencer, ou programação. Assim, é impressionante como existe toda uma cultura que leva a essa imprudência. O jovem, ele é imprudente por ser jovem, tem uma tendência a isso, né? Eu falei no início que a prudência é mais uma virtude da velhice, né? Mas hoje nós vemos como é impressionante. Eu experimento isso com jovens que falam das coisas como com uma segurança, mas afirmando coisas assim absurdas, né? Isso é próprio
da falta de prudência. Eh, e se a gente analisa por quê, nós iríamos encontrar um ponto que eu quero fazer agora. A falta de observação consciente das coisas. Por quê? A tela do telefone celular, ou as telas em geral, né, elas atentam diretamente contra a memória, contra o desenvolvimento da memória. Do mesmo jeito que os jogos eletrônicos fazem isso. Existem estudos, eu não estou falando só da minha experiência, mas existem estudos que já demonstram que uma exposição de mais de 2 horas eh, por dia de crianças a telas faz que o córtex frontal do cérebro seja modificado. Então, não estamos falando unicamente já de virtude, no sentido de hábito, mas estamos falando de que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, estão tendo, de fato, uma modificação na configuração do próprio cérebro. Isso aqui foi publicado, o estudo é um estudo da Associação de Pediatria Americana, que levou 11 anos, foi publicado recentemente, mostrando como, de fato, a exposição às telas cria, então, esse problema. Então, vocês veem, deixar que o filho utilize o teléfono, ou antes era mais a televisão, hoje o teléfono, os jogos, né? Ou na escola mesma, né? Que seja todo computarizado, tudo. É um erro. A gente está fazendo dano, não está ajudando. Eh, e o problema é isso, que é a memória que acaba não se desenvolvendo. E não se desenvolvendo a memória, a gente experimenta vários problemas. Um dos problemas é a falta de prudência. A falta de prudência faz com que as minhas paixões fiquem desgovernadas. Portanto, se as minhas paixões ficam desgovernadas, a criança vai ter problema de atenção. E a gente está aí agora com quantidade de criança com déficit de atenção. Mas por quê? Porque é incapaz de dominar os impulsos sensíveis. Tá? Então, eh, está todo muito unido, né? Na situação que a gente tem hoje. O TDAH, ou até mesmo alguns graus de autismo, que, que eles ficam mais graves, não? A gente sabe que tem graus o autismo, como é considerado hoje o espectro autista, e muitas vezes um autismo que é leve passa a ser de nível 2 ou 3 por causa das telas, ou por causa de que não tem uma educação nas virtudes, essa criança, tá? Eh, então, realmente, eh, é preocupante, é preocupante. A memória é aguçada pela observação consciente da realidade. Então, tudo aquilo que contribua para a fuga da realidade é prejudicial. Temos que lembrar disso aqui. A observação consciente da realidade é algo que pode e deve ser ensinado às crianças. Quando a criança, com 2 ou 3 anos, ou 4 anos, faz os jogos, ela está descobrindo a realidade. Vocês veem que muitas vezes a criança fica mais felizes, por falar assim, né? Com a caixa do presente que com o presente. Ou ela fica mais feliz pegando a chave de tu carro e olhando e tocando, porque ela está fascinada com a realidade. Naturalmente, né? É a realidade que atrai. E a gente que faz, vai lá e pega
unicórnios, coisas que não existem na realidade, né? Então, a gente tem que ensinar essa observação consciente, né? Ajudar aquilo que já é natural na criança, que é essa fascinação que tem pela realidade, ajudar e potenciar aquilo, mas depois ajudar quando a criança já é um pouquinho maior eh, a fazer aquelas observações, por exemplo, a prestar atenção às coisas da natureza, as estrelas, ou os pássaros, ou as paisagens, né? Como ensinar a prestar atenção, a observar e prestar atenção naquilo que a gente vê. Não simplesmente olhar assim, prestar atenção, né? Isso aí é a observação consciente da realidade. Para isso, ajuda muito, como vocês podem já imaginar, eh, sair com as crianças, saídas para a natureza, né? Mesmo em família, acampamentos da escola, etc., né? Eh, bom, então, aprender a prestar atenção à realidade é o primeiro passo para desenvolver a memória e, portanto, a prudência. E tudo aquilo que me tira, que tira a minha criança, o meu filho, do contato com a realidade, como é uma tela, como é um jogo, é prejudicial, tá? Eh, Acabo só essa parte aqui da memória que é super importante, eh, falando sobre um estudo que eu fiz tem pouco tempo, sobre o TikTok, o aplicativo. Vocês sabem que o TikTok foi desenvolvido por uma companhia chinesa. O TikTok, sendo desenvolvido por uma companhia chinesa, é proibido na China. Existe uma proibição, não existe TikTok na China. Aí eu fiquei curioso. Como mais? Assim, por quê? Por que não? Eh, eles mandaram um TikTok aqui, aí comecei a ler, a investigar um pouquinho e comecei a ver que a mesma empresa que desenvolveu o aplicativo TikTok desenvolveu um aplicativo gêmeo, agora não me lembro o nome de cabeça, que sim é aprovado para a China. E qual é a diferença entre os dois? A diferença não é a interfaz, a diferença é a seguinte: o algoritmo. O algoritmo do TikTok, ele privilegia, dá preferência ao conteúdo que é de entretenimento, de diversão. Então, tudo aquilo que o aplicativo vai sugerindo é coisa assim, superficial, diversão, entretenimento. Já o irmão gêmeo dele, o algoritmo diferente. E o que o algoritmo dá preferência é a conteúdo de ciências, história, biologia, etc. E na China, eles não podem usar mais de, eu não me lembro agora, mas eu escrevi um artigo aí, está no meu blog, acho que não é mais de 2 horas no dia, esse aplicativo. Tem um limite. Então, a gente não pode ser bobo. Os caras desenvolveram, a China comunista desenvolveu um aplicativo para deixar bobo os nossos filhos, e outro aplicativo, o mesmo aplicativo, está proibido lá, desenvolveram uno similar que dá um privilégio às coisas mais ou menos interessantes. Não, não é uma teoria da conspiração, é um fato, tá? Basta vocês procurar lá, tá? O artigo está lá no meu blog. Eh, e por quê? Bom, precisamente por isso que estou falando aqui, né? Eh, Quando você cria seres que são ingovernáveis, porque a prudência nos faz, é aquele princípio que é o governo do nosso ser. Inclusive, as outras virtudes vão a depender dela. Se eu tiro isso aqui, tirei tudo, tá? Então vejam como é importantíssimo, essa educação da memória, e realmente
providenciar, né, ajuda para os filhos. Eu sei que é difícil às vezes, mas a gente tem que tomar, tem que se posicionar, né, no sentido de eh, o que que a gente vai fazer, né, com teléfono, conteúdo, etcétera, dos nossos filhos. Temos que estar cientes que a gente faz um dano, deixando eles usarem, sobretudo estou falando das crianças que estão em desenvolvimento, criancinhas de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que fazem uso de teléfono, tem um risco muito severo. Né? Então, dar um telefone a uma criança assim, deixar que ela consiga fazer ou estar lá assistindo, né? Porque eu fico de boa, eh, não é um ato educativo, é todo o contrário. Todo o contrário. Bom, eh, deixamos a memória, né, como parte da integrante, né, da prudência, e falamos agora da inteligência como parte, então, dessa, da virtude da prudência, inteligência entendida como inteligência dos primeiros princípios. O que quer dizer isso? É, é dar a conhecer os motivos últimos, das decisões que a gente toma, quando são decisões prudentes, né? ¿Por qué? Porque elas nascem do conhecimento profundo da verdade. A gente não faz isso com as criancinhas pequenas, né? Então, isso não é para ser aplicado. A memória, sim. Eu tenho que trabalhar com as crianças pequenas a parte da memória. E a inteligência dos princípios, das coisas, é principalmente a partir dos 10 anos, mais ou menos, quando já a criança consigue, né, entender as coisas de um jeito melhor, é bom já começar então a dar os princípios pelos quais a gente faz o que a gente faz, né? Os motivos, para agir de um jeito e não de outro. Seria isso, né? Eh, então, dar as motivações. Por que que a gente, por exemplo, a gente vai trocar de carro? Por que que a gente está trocando de carro? Que o meu filho, que é um adolescente, saiba que não é porque estão assim, simplesmente que eu quero gastar, né, dinheiro, mas os motivos que me movem para trocar de carro, para o qual o pai precisa ser prudente, né, no sentido de tomar essa decisão baseada na prudência, né, porque é o melhor para a família, porque é necessário, enfim. Eh, bem, um exemplo, né? Bem, a sagacidade e outras partes eh, integrantes da prudência. E em que consiste a sagacidade? É aquela capacidade, é um hábito, tá? Uma virtude, pela qual a pessoa encontra rapidamente a coisa certa a se fazer. Então, é aquele tipo de pessoa que resolve, e que resolve bem as coisas. E quando eu falo resolve bem as coisas, estou falando no âmbito não somente prático, mas moral também, né? Que rapidamente entende a dificuldade, o problema e consigue saber qual é a solução. Então, é um hábito sumamente importante para quem governa. Eh, San Bernardo, para vocês entenderem, ele, ele foi consultado, né, sobre quem devia ser o Papa. Y en relación a eso, fue consultado sobre cuáles son las cualidades que un rey o un gobernante debería tener. Y él respondió con una fórmula que se fez clásica. Él fala así: se sanctus est, oret pro nobis. Si o cara é santo, então que reze por nós.
se prudens est ut regem nos, mas si egli è prudente, enton que nos governi. A prudência, especialmente na sagacidade, que é parte da prudência, é a virtude do homem de governo. É, e tem que ser a virtude do pai de família, por exemplo, né? Que sabe o que fazer no momento justo. Bom, como, como eu faço para educar o meu filho na sagacidade? Estou falando sempre já de crianças que já têm alcançado eh, o raciocínio, né? Não estou falando das criancinhas pequenas, tá? Com as criancinhas pequenas, até os 7 anos, é sobre todo a memória. A partir de aí, dos 8 anos, a gente tem que começar mais na educação aqui dos hábitos intelectuais, né? Eh, então, como eu faço para educar o meu filho de 12 anos na sagacidade? Eh, bom, principalmente por meio do exemplo e do contato das pessoas eh, com as pessoas que têm essa virtude. Eh, é, sobretudo assim, é o contato com aqueles que possuem a virtude faz com que eu aprenda. E nesse sentido, por exemplo, que o Papa Francisco sempre falava de consultar os velhinhos, né? É por conta disso, porque eles nos ensinam e eles, se supõe, né, têm desenvolvida a virtude da sagacidade. Eh, bom, então, como fazer? Bom, dentro da família, eh, principalmente deixando que em aquelas coisas que é possível, os filhos possam resolver as próprias dificuldades. Se a criança tem um problema, a gente direcionar, ajudar, né? Naquelas dificuldades, mas não ir imediatamente resolver o problema, mas dar os elementos para que eles consigam encontrar, quando são problemas que eles podem resolver, né? Eh, a resposta. Tá? Então, nesse sentido, vocês veem aqueles pais que são sumamente protetores dos filhos e não deixam nunca os filhos tomarem decisões, no âmbito que é próprio dos filhos tomarem decisões, acabam, então, fazendo um dano para os filhos. E, com certeza, também aqueles pais que se desentendem absolutamente dos filhos. Não estou falando isso. Estou falando que nas coisas que, prudentemente, o pai vê que o filho pode resolver, que deixe que ele pense, que encontre a resposta e a gente direcioná-lo, né? É, é isso. Bom, é, finalmente a docilidade, finalmente que eu vou falar, né? A docilidade é, é, é sumamente importante, a docilidade, por quê? Porque a arrogância da pessoa que não pede conselho, que eu falava desses jovens hoje, que acham que sabem tudo sobre a vida, né? Eh, e é muito triste a situação deles, eh, essa arrogância é o mais contrário à virtude da prudência. Então, desde cedo, é importante que ensinar aos nossos filhos a pedir conselho, a escutar aqueles que sabem mais, aqueles que têm mais experiência, a ensinar que pedir conselho não é errado, escutar a opinião dos outros não é errado, ao contrário. E um jeito de educar nessa docilidade é que os filhos vejam que o pai e a mãe se entre eles pedem conselho. A mãe consulta o pai consulta a mãe, os dois consultam o padre, por meio da direção espiritual, para pedir ajuda, consulta as pessoas que sabem para nas decisões importantes. Então, todos esses exemplos ajudam na docilidade.
Mas é importantíssimo a presença do pai e da mãe, né, na vida do filho para que ele tenha a oportunidade de pedir conselho. Por que que muitas vezes os jovens chegam à juventude e eles não são pessoas prudentes porque não pedem conselho, não escutam, né? Não escutam realmente. É porque eh, durante a infância eles foram negligenciados, né? A mãe, mm, pelo motivo que seja, não estava presente em casa, o pai também não. Então, eles nunca se habituaram a ouvir y nunca se habituaron a ser ouvidos, né? Porque para eles aprender a ouvir e pedir um conselho, eles têm que ser ouvidos antes. Eh, então, bom, é uma das situações que a gente tem e que acabam realmente dando frutos, como que a gente vê, né, em muitos jovens, assim, que são tristes, tristes. Eh, por isso que, assim, eu fui perguntado aí no privado, não pedi uma autorização para compartilhar o fato das mães não estarem presentes em casa. Hoje se fala muito, né, que a criança tem que ser deixada na escola para sociabilizar, né? Sociabilizar, que é importante a escola para sociabilizar, e as criancinhas são deixadas lá desde os 6 meses, praticamente. Eh, Isso aqui é um erro. Eh, é um erro de conceito, de ideia, de educação. A gente sabe que tem mais que não tem condições e a gente não está julgando isso, mas a gente tem que falar o que é verdade, né? Eh, uma coisa é uma necessidade, outra coisa é falar que é o bom. O bom é que a mãe fique, principalmente nos primeiros 3 e 4 anos, perto do filho e que depois esteja presente o maior tempo possível, né? A escola é uma opção assim que deveria ser a nossa última opção, né? Sobretudo na primeira infância, sobretudo na primeira infância, as criancinhas pequenas, né? Eh, Porque realmente acaba com tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Essa é a verdade. Eu sei que tem pais que talvez fazem isso e não estou julgando a situação concreta, mas a verdade é essa, a escola deveria ser a última opção. Se eu não consigo estar com meu filho, aí deveria deixar talvez com a minha mãe ou com uma tia, ou se consigo pagar uma babá que fique, que cuide dele. Isso, e por último, a escola como são, mas não é por conta da sociabilização, que é bom, não é bom. A criança, até os 4 anos, não precisa sociabilizar. Não é uma coisa, eles não necessitam da sociabilização, eles necessitam da mãe, não da sociabilização, né? Eh, então, é isso aí. Bom, pessoal, vamos a deixar aqui, né? Não posso acabar com todo o conteúdo, mas ah, vou abrir aqui eh, para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, eh, pode fazer. Levanta aqui a mão, pergunta, senão a gente eh, acaba, né, com a aula. Paulo, sim, está, no, está silencioso. No está dando para escutar, no. Aló, no está saliendo audio, Paulo. Bom, acho que ele caiu, né? Eh,
¿Alguien con alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Tá Professor, ótimo. Sí, o senhor teria alguma dica assim de livros infantis, né? Para justamente, né, ler com as crianças, né? Tanto os filhos, alunos. sim. Para as criancinhas mais pequenas, eu acho interessante, tem assim algumas bíblias das crianças que tem com os desenhos, né? Que são bonitos. Eh, e depois, aqui no Brasil, que estão publicando, estão fazendo um trabalho bom, o Centro Dom Bosco está publicando várias coisas para crianças e para adolescentes. Eles já publicaram, né? Aí uma quantidade de livros, né? É, é muito bom, assim, vale a pena eh, a, a inversão nessas coisas, né? Eh, Paulo, você consegue falar agora? Ah, muito bem. Bom, deixamos então por aqui Ô, e professor, eu queria tirar uma dúvida que eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, quando eu me deparo, né, com esse caso de uma criança que já tem o TDAH, como que seria é, a educação dela, assim, no sentido, assim, para ordenar todas essas coisas, assim, nesse sentido, né, do déficit de atenção? bom, aí você tem que ver o que você pode fazer, né? Se a criança é teu filho, é, é dar uma educação assim certa, né? Começar nas coisas que a gente já falou aqui, por exemplo, Uhum. coisas assim bem práticas. Se ele não for teu filho, se for um aluno que você tem, aí é muito mais difícil, né? Porque você tem um tempo limitado com essa criança. Então, uma forma de ajudá-lo é tentando você, né, no tempo que você tem, de que essa criança se exercite na memória. Por exemplo, se uma criancinha pequena que não tenha contato com tela durante a escola, quando está com você, né, se for possível, aí você tem que ver o que é possível para você, né? É muito difícil eh, se a instituição não está alinhada, é muito difícil. Assim, você conseguir fazer alguma coisa, né? Porque a criança talvez passa uma hora com você no dia. Então, é muito pouco que você pode fazer. Aí, o que eu recomendo é tentar falar com os pais, tentar demonstrar o problema para os pais e direcionar para um terapeuta, né, que é católico, né, com ideias claras que possa ajudar os pais, não? É o que eu faço no meu trabalho, né? Eu tento ajudar os pais para que eles ajudem os filhos, principalmente, né? Quando são problemas de educação, vamos falar, né? De educação. Então, são os pais que precisam se reformar, mudar algumas coisas na casa, porque não adianta eu fazer um tratamento com o filho se depois os pais não fazem nada, entende? A maioria dos terapeutas faz isso, porque no fundo, muitas vezes não estão interessados, né, senão na parte do dinheiro, mas eh, para que seja realmente efetiva, a gente precisa reformar coisas e os pais têm que fazer parte. Estou falando de uma criança pequena, né, diferente de um adolescente. Então, Paulo, sim, vamos tentar a terceira vez, a ver se dá certo. Agora tá indo? Agora sim. Então, fala aí. Entrei pelo celular da empresa, o outro não funcionou, mas nem com reza brava. Bom, boa noite, tudo bem? É, minha- minha- eu já participei de formações assim, que tinham uma ideia de que de evitar ao máximo, por exemplo, numa aula, evitar ao máximo tecnologia. Por exemplo, uma aula com PowerPoint, com uma apresentação. Que a ideia, como o senhor disse,
É, muitas vezes a tecnologia aí, a gente vê no dia a dia, meio que ela vai atrofiando a nossa inteligência, a nossa memória, muito o que a gente utiliza. Só que tem a facilidade dela, né? Então, a gente coloca um meio termo aí para uma criança, numa aula que eu consiga, por exemplo, até eu, numa aula de catequese para o meu filho, eu coloquei um desenho que falava sobre a Santa Missa, um desenho bem explicativo, muito bom, que mostrava sobre a Santa Missa. Tem um meio termo aí, ou o ideal até uma idade não utilizar Não, nada? não, não. É assim, a gente está falando de uma exposição às telas. Seu filho não vai ficar viciado por assistir um desenho da Santa Missa. Não é o problema isso. O problema é se ele fica com o teléfono 1 hora no dia assistindo YouTube Kids. Entendeu? É, então, a tecnologia a gente tem que usar, né? Assim, no sentido, não é ruim per se. É ruim quando na escola, por exemplo, tudo que se dá na tecnologia. Por exemplo, fazer um escrito em um Word, fazer. A gente tem que voltar, né? Na caneta, no papel, né? Porque isso ajuda naturalmente, né? A sincronizar o que estou produzindo. Bom, a isso me refiro, né? Não me refiro que a gente tem que banir a tecnologia. Não, não é isso, porque o problema não é um PowerPoint. Pelo contrário, o PowerPoint é inofensivo, entende? Você apresenta um PowerPoint para os jovens, não é esse um problema. O problema é essa exposição, e tem um motivo orgânico para isso, né? Nas criancinhas pequenas. Por quê? Porque o córtex pré-frontal do cérebro, ele vai se formando e é muito plástico. A plasticidade dele nos primeiros anos de vida é muito grande. E você vai notar que os bebês, as criancinhas pequenas, elas têm vamos falar assim, uma queda, vamos falar assim, né? Por conta dos som, luz, cores e movimento. Então você faz para a sua criancinha, e aí ela tenta ver onde que está, né? Está desenvolvendo o córtex frontal, entende? E é muito importante, organicamente estou falando, né? Uma criança pequena. Aí você vem e coloca uma tela. A tela tem tudo. Som, luz, movimento. Então pronto, acabou. Sim, não tem mais aquilo de escutar, olhar, entende? É uma coisa assim, você fica vegetal. É, e isso se reflete no cérebro. Então é orgânico. Então, esse é o problema. Então, o problema não é uma vez na semana assistir um desenho da Santa Missa. Não é esse o problema. Não é o problema, né? O problema é o outro, é todo dia você ficar meia hora com o telefone olhando. eh, então, é isso aí, tá bom? Eh, que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Realmente mais cuidado com o tema telas. Mais alguma pergunta, Paulo? Não, era isso aí. Professor Martelli, é Cristiano aqui de Fortaleza, tudo bem? Ô, Cristiano, tudo bem? O senhor estava comentando aí sobre a escola, né, que era o ideal, né, a questão de tempo, e eu tenho me aprofundado também em alguns temas, e uma discussão que eu tenho tido com algumas pessoas próximas, né, isso pensando no modelo ideal, não é aquilo, porque nem todo mundo tem condições, né, de estar no modelo ideal, mas a discussão é, se eu posso, o ideal é que a escola seja apenas um turno, ou
ela seria o turno integral, entende? Porque a discussão era disso, olha, o ideal é que tenha um turno e que a mãe, e no outro turno, ela fique com a mãe ali depois dos 4 anos, isso quando é o modelo ideal, entendeu? E aí as pessoas com quem eu falei, não, porque na igreja antes ela era internato. E aí ficou nessa discussão que a igreja também colocava num expediente integral, né? E eu já acho que, se possível, o ideal é que pelo menos um turno tivesse na escola e outro turno com a mãe, né? O senhor tem alguma opinião sobre isso? Sim, sim, sim. Então, dependendo de que criança, né? Se a gente está falando de criança até 4 anos ou 5 anos, é com a mãe. Isso aqui é indiscutível, tá? O motivo principal é que a criança, se você observa, e vou falar da parte do neuro, primeiramente, tá? Não estou falando da parte de virtude, estou falando simplesmente da parte orgânica, tá? O cérebro e as diferentes hormônios que atuam na vida da criança, que ajudam nesse movimento dos órgãos. Então, a criança, ela, ela é um ser vulnerável, sumamente vulnerável. Então, qual é o problema que a gente tem hoje? Que a gente trata as crianças como se fossem pequenos adultos. São pequenos adultos. A criança é um ser vulnerável que precisa da assistência da mãe, principalmente. Não unicamente, mas principalmente da mãe. Por quê? Uma das coisas que as crianças, pelas quais precisam da mãe, da presença das mães, é por conta da segurança que as mães dão para elas. Então, a figura da mãe em uma criança pequena, de até 3 anos, 4 anos, ela ajuda a regular o medo e a ansiedade da criança. Tá? Por quê? Porque a criança sente medo, está a mamãe que abraça, que protege. Naturalmente, a criança sente medo e procura pela mãe. Isso é natural. Tá? A mãe libera, estou falando a nível orgânico, a oxitocina, né, que é um hormônio, o hormônio do amor, é liberado, né? E faz com que a criança libere e então regula os níveis de cortisol da criança. O cortisol é aquele hormônio do perigo, tá? Do estresse. Então, esse hormônio pode danificar o cérebro da criança. Então, estou falando só da parte orgânica, tá? A oxitocina, que é liberada quando a mãe abraça a criança, dá um beijo na criança, nada, nada, não aconteceu nada. Isso aí faz com que tenha uma função de proteção da capa cerebral. Então, desde o ponto de vista orgânico, sem ser aqui cristãos nem nada, simplesmente falando da parte orgânica, a gente já vê uma necessidade da presença da mãe, de crianças pequenas. Então, é uma coisa natural, né? Eh, Elas precisam da mãe. Precisam daquela figura que passa a segurança. O pai, vou completar a ideia aqui, a função do pai, enquanto hormônio, vamos falar, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o pai ajuda a criança a regular que coisa? A agressividade. Então, não o medo, que é a mãe que ajuda no primeiro tempo, mas a agressividade da criança. Agora, você tira o pai da família e as crianças desenvolvem, como acontece com a maioria das crianças que cresceram sem pai, problemas de agressividade quando são adolescentes, quando são adultos. Né? ¿Por quê? Porque não conseguiram regular isso. É o pai que ajuda a regular, a presença do pai, Uhum, essa parte. Né? Agora, quando a criança já é maior, não estou falando toda de criança pequena, onde a presença do pai e da mãe é necessária, super necessária, elas passam a ter
quando começa a educação mais consciente, vamos falar desse jeito, né? Elas podem ter outra referência que não seja o pai e a mãe. Estou falando a partir dos 5 anos de idade. É o melhor? Depende. E aqui entra o depende. Porque se o pai ou a mãe são horríveis, então talvez outra figura é melhor. Se o pai e a mãe não são horríveis, então é bom que ele continue sua guia do pai e da mãe. Está entendendo qual é o silogismo aqui? No sentido que o melhor é que a criança fique com os pais até ela desenvolver a parte mais intelectual, a parte mais de conhecimento que vai precisar, né, de uma educação especial, né? Isso é o ideal e o natural. Quando a igreja aceitava crianças para o sacerdócio, tá? A gente tem que pensar no seguinte: existiam crianças que eram aceitadas para ser sacerdotes nos mosteiros, existiam. São Tomás de Aquino foi um delas. Eh, Isso aí, como se fazia? Bom, primeiro, a situação histórica não é a mesma de hoje. Segundo, essa figura que corresponde ao pai ou à mãe era assumida por um monge que era de virtude provada, entende? Então, hoje é um pouco mais difícil isso aí, tentar replicar isso aí. E as Entendi. crianças que eram aceitas antes dessa idade, no mosteiro, e depois aconteceu com algumas obras de piedade, eram crianças que eram chegadas do paganismo, onde o pai e a mãe não conseguiam, né? Porque eram paganos. Então tinham costume pagano. Então, com certeza era melhor aí uma figura de um monge que aquela. Mas estou falando já de crianças crescidas, tá? Sempre crianças mais crescidas, né? Nos primeiros anos é necessário, assim, eu falaria, até os 9 anos, hoje é praticamente insubstituível. 10 anos, insubstituível a figura do pai e da mãe. É isso que eu estava pensando, professor, né? Nessa idade aí, até mais ou menos se ele chegar ali na idade da lógica, né? De ter mais Exatamente, essa presença do pai e da mãe e ter ali exatamente, só meio expediente ali na escola, né? exatamente. Sim, sim, exatamente. Como faziam os romanos? Os romanos não delegavam na educação. Os gregos delegavam num pedagogo, né? Que o cara que acompanhava o filho, dava as instruções e tudo. Os romanos não faziam isso. Os romanos era o pai que educava o filho até os 13 anos. Até os 7 anos, o filho ficava com a mãe. Com a mãe. Aos 7 anos se fazia uma cerimônia, aí o pai pegava o filho e começava a levar o filho para todo canto com ele, até os 13 anos. E nesse estar com o filho é que ele ensinava tudo. Ensinava desde como se comportar no foro a como cultivar no campo. Então, ensinava ciências do cultivo, ensinava tudo, né? Até os 13 anos, aos 13 anos, aí já passava assim para uma pessoa que fosse aquela que ia ensinar as ciências que o pai não conseguia ensinar, né? Eh, então você vê, deixar criancinha muito pequena não é o natural, entende? E a igreja meio que não fez isso. Assim, bueno, salvo exceções, que são exceções assim, de pessoas que nasceram, que foram recolhidas em um mosteiro com 3 anos porque foram abandonadas, entende? Mas essa presença materna sempre foi reconhecido, muito importante. No caso dos romanos, para eles era bem claro, até os 7 anos.
Até os 7 anos era com a mãe. Não, não é nem com o pai, era com a mãe, né? Então a gente pode utilizar esse argumento, que é histórico, é um fato, né? Não estou aqui inventando, para falar sobre isso, né? No sentido que realmente a presença materna é insubstituível, né? Eh, e aí, bom, para responder a pergunta, o que é melhor? Bom, o melhor é isso, né? Que fique com a família. Até essa idade, mais ou menos. Eh, claro, se a família não tem condições, se a família é ruim, bom, aí já são outros problemas que a gente tenta resolver. Mas falando assim, no mundo ideal, é isso aí. Tá bom, Cristiano? Ok, obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Bom, perfeito, pessoal. Na próxima aula, é a última aula, né? Eu vou abrir um, um convite já, né? Por conta do padre André solicitou de fazer isso. A gente vai ter um segundo módulo desse curso, que vai ser explicitamente sobre um método preventivo de São João Bosco. Então, estudar de forma científica um método preventivo. O que ele é, como São João Bosco aplicava, por que é recomendado, como a gente pode aplicar na escola, na família, etc., né? Então, a gente vai estar enviando um convite, né? Mas aí eu pediria, é uma coisa muito importante, porque faz um bem enorme nas famílias, nas famílias e nas escolas. Então, se você puder convidar outras pessoas, né, para fazer parte desse segundo módulo, seria fantástico, né? Quanto mais pessoas conheçam um método que é ideado por um santo, eh, muito mais fruto a gente pode ter, né? Bom, deixamos aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, fiquem com Deus. Uma boa Páscoa para vocês. Tchau, tchau.